Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos tomar aí os nossos assentos, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa manhã. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à casa de Deus. Hoje é mais uma manhã que o Senhor nos concede, é mais um dia que o Senhor nos deu e nós devemos nos alegrar nele. Queremos cumprimentar os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham também de seus lares. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa guardá-los, que Deus possa visitá-los nessa manhã de uma forma muito especial. Nós vamos começar, como nós começamos sempre, orando, dando graças ao Senhor, colocando a nossa vida diante dEle, pedindo a Ele que, mais uma vez nessa manhã, como Ele tem feito até aqui, que Ele nos envie a unção, a orientação do Seu Espírito, para que nós possamos conhecer um pouco mais aquilo que Ele tem revelado, que Ele tem deixado como herança espiritual para nós, nas páginas das Sagradas Escrituras. Feche seus olhos, coloque o seu coração, a sua vida diante do Senhor nesse momento. Peça ao Espírito Santo que, como mestre por excelência que é, que Ele possa te tomar pela mão enquanto nós estivermos ministrando e que Ele possa te conduzir, de tal maneira que você, nessa manhã, possa ser edificado pela exposição da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero adorar o Teu nome nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus vivo, Deus bendito para sempre. Querido Jesus, eu quero Te adorar nesta manhã. Querido Espírito, eu quero me colocar submisso à Tua direção, à Tua orientação nessa manhã de domingo. Pai, Filho e Espírito Santo, nós queremos render a Ti, ó Deus único, louvor, honra, glória e adoração. Nós queremos suplicar que a bênção seja derramada sem medida sobre as nossas vidas nesta manhã. O Senhor foi misericordioso, mais uma vez conosco, permitindo que vivêssemos mais um dia, que pudéssemos estar mais um dia na Tua presença, e que esse tempo que vamos passar juntos, que esse tempo que vamos passar expostos à Tua palavra que é viva e que permanece para sempre, que esse possa ser tempo de crescimento, que esse possa ser tempo de edificação, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, nos oriente aí na nossa caminhada. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, no Antigo Testamento. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos dominicais, através da Bíblia, livro por livro. Hoje nós estamos avançando um pouco mais no Antigo Testamento, o livro que vai servir como base para as nossas reflexões nessa manhã é o livro de Esdras. Então nós já estudamos um bocado de livros do Antigo Testamento. Hoje eu quero compartilhar com vocês, na sequência que nós temos seguido, o livro de Esdras. Esdras, capítulo 7. Vou ler com vocês os primeiros 10 versículos deste capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículos de 1 a 10. É onde nós vamos fazer a leitura nessa manhã para a nossa reflexão. Esdras, capítulo 7. Eu vou ler com vocês do primeiro versículo até o versículo 10. A palavra do Senhor diz o seguinte, Esdras, capítulo 7, versículos de 1 a 10. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. E este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros,
e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém. Nós vamos parar com a nossa leitura por aqui, depois nós vamos retomar algumas partes desse texto em particular e outras partes também do livro de Esdras que são importantes. Como nós estamos seguindo uma sequência de estudos através da Bíblia, e nós temos procurado apresentar em cada um desses momentos uma visão panorâmica do texto, e não apenas uma visão panorâmica, mas a relação que existe entre o texto que nós lemos e textos anteriores. Hoje nós estamos dando aqui uma espécie de sequência àquilo que, particularmente nas últimas 2 escolas bíblicas, nós temos estudado. Eu disse para vocês aqui, quando abordei primeiro e segundo livro das Crônicas, que, de acordo com a tradição judaica, a tradição cristã e grande parte dos estudiosos do Antigo Testamento, Esdras provavelmente tenha sido o autor dos 2 primeiros livros, primeiro das Crônicas e segundo das Crônicas. E quando nós abordamos cada um desses livros, eu compartilhei com vocês o objetivo, o propósito que o autor dos 2 materiais tinha quando ele produziu essas 2 obras. Então, Esdras tinha um propósito quando ele compilou, quando ele fez o registro dos textos que a gente tem no primeiro livro das Crônicas e no segundo delas, e a gente conversou sobre isso em cada um dos momentos anteriores que eu estive aqui com vocês. Então, no primeiro Crônicas, Esdras mostrou que Deus é fiel para cumprir as suas palavras, para estabelecer Davi como rei, para fortalecer o trono de Davi, para elevá-lo como Deus havia prometido. No segundo das Crônicas, a gente viu que, apesar da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, Deus também é fiel em disciplinar quando os descendentes de Davi eles fogem do propósito divino. E quando nós encerramos o nosso estudo do segundo livro das Crônicas, eu disse que o finalzinho da história era um final dramático, porque, segundo das Crônicas, falou sobre o cativeiro, falou sobre 3 levas, 3 momentos em particular, que o povo de Israel, o povo de Judá, foi levado para a Babilônia, um primeiro momento, um segundo momento, e o terceiro momento, quando tudo foi destruído, e Jerusalém praticamente ficou em ruínas. E eu disse aqui que, no último encontro, há 15 dias atrás, que o livro de 2 Crônicas ele seria muito triste se ele terminasse com essa história. Com a história de um povo que foi levado escravo, de um povo que foi levado cativo, e de uma cidade que outrora foi uma grande cidade que agora havia se tornado apenas em ruína. E, no final da nossa última fala, nós terminamos com um porém que aparece lá, particularmente nos últimos 2 versículos de 2 Crônicas. Porém, apesar do povo ter sido levado cativo, apesar de todo o juízo de Deus ter sido derramado, o 2 das Crônicas diz para a gente que Ciro, ele fez um decreto, e nesse decreto ele disse que Deus o havia levantado para dar liberdade ao povo, para fazer com que o povo de Judá pudesse voltar para suas terras, para que eles pudessem reconstruir novamente o seu tabernáculo. E o finalzinho de 2 Crônicas disse que quem quisesse podia voltar para sua casa, porque Deus era com ele. Então, a gente terminou a nossa fala aqui, no último encontro, com essa palavra, com esse porém da parte de Deus, apesar do juízo, apesar da condenação por causa das transgressões de vocês, não é o fim, o juízo, não é o fim, o castigo que veio da parte de Deus, pelo contrário, Deus tem novos planos, Deus tem novos projetos para esse povo, para essa nação, e esses novos projetos, esses novos planos, eles começam a se concretizar a partir do finalzinho da história de 2 das Crônicas, a partir desse porém. Com a entrada de Ciro no cenário mundial, as coisas mudam e mudam de forma radical. Por que é importante
eu trazer para vocês todas essas ideias que a gente já conversou antes de efetivamente tratar sobre Esdras. Porque o livro de Esdras continua essa história. Se Esdras foi o autor de primeiro das crônicas e de segundo das crônicas, o livro de Esdras, ele continua conversando conosco, apresentando para nós, mostrando para nós de que maneira Deus cumpre com fidelidade a sua palavra. Antes de falar de Esdras, especificamente, ele é o personagem com quem, ou a respeito de quem eu vou me deter um pouquinho com vocês hoje, eu queria que você voltasse algumas páginas aí na sua Bíblia e fosse lá para o primeiro capítulo do livro de Esdras, primeiro capítulo de Esdras. Capítulo 1, eu quero que você preste atenção nos 3 primeiros versículos desse capítulo 1. Olha como terminam os 2 últimos versículos das crônicas. Segundo de Crônicas, das Crônicas 36, que foi onde a gente terminou no último encontro. Segundo Crônicas 36, versículos 22 e 23. O texto de Segundo Crônicas terminou assim, preste atenção. Porém, esse porém foi que mudou toda a história, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Agora presta atenção como é que o livro de Esdras começa. Não tem o porém aqui, o porém só aparece lá em 2 das Crônicas 36, para mostrar que o juízo não é o fim, que o juízo é só uma etapa, mas que vem coisa boa depois do juízo. Olha como começa o capítulo, os primeiros versículos do capítulo 1 de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Se você prestar atenção, o começo de Esdras começa exatamente onde termina segundo das Crônicas. Segundo das Crônicas termina com esperança, volte para Jerusalém porque Deus é com ele. E o que Esdras vai mostrar para a gente, essa intenção, esse é o propósito desse livro. O que Esdras vai mostrar é que aquela esperança volte para a sua terra porque Deus será com ele. É que essa esperança, ela se cumpre com fidelidade. Uma coisa marcante, nós já lemos o capítulo 7 de Esdras e já vimos um pouquinho do perfil desse rapaz aqui, desse personagem importante. Ele é um escriba, ele é um levita, ele é um estudioso, um profundo conhecedor da lei de Deus. E é interessante que quando ele começa a escrever o seu livro aqui, a intenção dele é mostrar que da mesma forma que Deus cumpriu e cumpriu com fidelidade a sua palavra, trazendo juízo ao seu povo, quando esse povo pecou, quando esse povo se distanciou de Deus, Deus foi fiel, foi fidelíssimo também em cumprir a sua palavra quando ele disse que tiraria esse povo, que traria esse povo de volta para a sua terra. Interessante que o Esdras, tanto no finalzinho do 2 Crônicas, quanto no primeiro capítulo do seu livro, ele começa apresentando um personagem, Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Esdras tem uma preocupação enorme em mostrar que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Esdras tem uma preocupação enorme em olhar para a palavra e em enfatizar, em
chamar a atenção para o fato de que Deus é fiel para cumprir cada uma das palavras que saem da sua boca, sejam elas palavras de juízo, sejam elas palavras de bênção. Interessante que, apesar de ele falar que Ciro é importante no processo, porque tem uma palavra que saiu da boca de Jeremias que haveria de se cumprir, que o povo seria liberto depois do período de cativeiro, Ciro é apresentado aqui. No ano de 1879, nas ruínas da antiga Babilônia, o atual Iraque, foi descoberto em pesquisas, em escavações arqueológicas, um documento, possivelmente desse período, dessa época, que é chamado hoje de cilindro de Ciro. Esse cilindro de Ciro, de acordo com as ciências humanas, ele seria o primeiro documento que a humanidade tem que teria algum tipo de relação com aquilo que a gente chama hoje de direitos humanos. Então, desde 1940 e alguma coisa por diante, essa ênfase a direitos humanos ela tem sido dada, não é? E vem se fortalecendo a cada dia, mas os estudiosos dos direitos humanos reconheceram nesse cilindro de Ciro, que foi encontrado em 1879, nas antigas ruínas de Babilônia, no atual Iraque. Eles descobriram esse cilindro e nomearam esse documento aí como sendo um dos primeiros documentos que a humanidade escreveu, que pelo menos a gente tem acesso, que trata de direitos humanos. E por que eles deram a esse cilindro de Ciro esse status de um documento que faz alusão a direitos humanos? Porque esse documento declara exatamente isso que a Bíblia está colocando aqui, que Ciro, quando conquistou Babilônia, e quando fez da Média e da Pérsia uma grande potência, uma grande nação, uma das primeiras ações ou atitudes que Ciro teve, diferente dos seus antepassados. Os assírios, quando conquistavam, eles tiravam as pessoas dos seus lugares e misturavam com outros povos para essas pessoas perderem a sua identidade. Os babilônios, quando conquistavam, eles traziam essas pessoas, deportavam essas pessoas, colocavam essas pessoas em outros locais, mas não tinha essa preocupação de influenciar na identidade nacional delas. Ele só queria impedir um Estado, seja ele que Estado fosse, de conseguir autonomia e, de repente, se rebelar. Foi o caso do cativeiro de Judá para a Babilônia, né? Tirou o pessoal de Judá, levou para a Babilônia, mas na Babilônia os judeus fizeram lá os seus guetos e podiam adorar o seu Deus, podiam manter as suas culturas, o seu costume lá, sem interferência externa. Agora, diferente de assírios e de babilônios, os persas, eles assumiram uma postura absolutamente radical em relação a isso. A primeira ação, a primeira atitude que Ciro teve foi a atitude de dar liberdade a todos os povos que Babilônia havia exilado. Então, todo povo em qualquer lugar, isso não se referia apenas a judeus, mas todos os povos em qualquer lugar que tivessem sido exilados por Babilônia, receberam da parte de Ciro uma carta, uma ordem, dizendo que essas pessoas agora estavam liberadas, que elas podiam voltar para suas antigas terras e mais, que elas podiam reconstruir os seus templos, elas podiam voltar a adorar novamente os seus deuses nos seus respectivos lugares, sem nenhum tipo de interferência. Então, esse cilindro de Ciro, que foi descoberto em 1879, ele traz um fragmento disso, é um registro em que Ciro diz que as pessoas estão livres para voltar para suas terras e para reconstruir os seus templos e para adorar os seus deuses uma outra vez. Nesse cilindro que foi descoberto, não tem nenhuma menção a Israel. Esse texto que está escrito na Bíblia aqui, não está escrito nesse cilindro. O cilindro ele só fala que todo mundo está livre para voltar e para construir os seus altares, os seus templos e para adorar os seus deuses como bem desejar. E é interessante que com essa descoberta arqueológica de 1879, muita gente começou a questionar se isso que o texto da Bíblia traz, se isso seria verdade ou não. Porque, da forma que a gente vê o texto, e aqui tem o edito, ou tem a carta de Ciro, aí no versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar sua casa em Jerusalém, que é Judá. Então, a carta que a gente tem aqui de Ciro é uma carta que faz alusão a Deus, ao Deus de Israel. É uma carta em que Ciro reconhece que o Deus dos céus, ele deu todos os reinos da terra, ele entregou todos os reinos da terra na mão de Ciro,
E é uma carta em que Ciro deixa claro, o propósito é edificar Jerusalém. A casa do Deus de Israel está em Jerusalém, então o propósito é edificar essa casa. Então, como esse cilindro descoberto, ele não fazia menção a essas falas ou palavras do jeito que estão registradas aqui na Bíblia, o pessoal começou a criticar, começou a questionar se realmente a Bíblia tinha razão ou não, se ela era verdadeira ou não. Engraçado, até 1879, bem pouco tempo atrás, a única informação que a gente tinha que Ciro escreveu um edito, uma carta mandando alguém voltar para casa e reconstruir um templo e adorar o seu próprio Deus, o único registro que a gente tinha era o registro da Bíblia. Era só a Bíblia que falava sobre isso. Aí fizeram uma descoberta em 1879. Como o texto descoberto não era condizente com aquilo que a gente tem aqui na Escritura, o pessoal assumiu, então, que a Bíblia deve ser alguma coisa que alguém falsificou, ou deve ser uma mera invencionice. E uma das questões que o pessoal levantou e tem levantado hoje, e por isso eles vão dizer que Ciro não deve ter dito essas coisas, era o fato de que Ciro não era judeu, e nem era cristão, e nem adorava o Deus de Israel, e isso é absolutamente verdade. Ciro era persa, não era judeu. Ciro não conhecia e nem reconhecia o Deus de Israel. Ciro tinha uma visão, uma perspectiva de divindade, como os povos do seu tempo, como os povos da sua época tinham. Cada povo, cada região assumia que havia uma divindade responsável por aquele povo, por aquela região geográfica. Quando Ciro, por exemplo, conquista a Babilônia, estabelece em Babilônia o trono do seu poder, Ciro adora e reverencia os deuses de Babilônia, como sendo as grandes divindades, uma vez que eles tinham essa percepção, essa ideia, de que Deus eram deuses locais, de que cada região tinha a sua própria divindade. Daí dizer aqui que o povo podia voltar para Israel, reconstruir lá o seu templo, porque o Deus era Deus de Jerusalém, ou era Deus de Judá. Aí vem a pergunta, será que os críticos realmente estão certos? Será que Ciro não escreveu nada disso? E se Ciro escreveu aquilo que ele escreveu aqui, como é que a gente explica o fato de alguém que não conhece o Deus de Israel, o fato de alguém que não tem nenhum tipo de relação com a religião judaica, como é que a gente explica o fato de essa pessoa falar sobre Deus, o Deus de Israel como Deus dos céus, como Deus que entregou todos os tronos nas suas mãos? Como é que a gente explica o fato de que Ciro ele tem tamanha intimidade com esse Deus de Israel? Deixa eu ajudar você a entender como é que a gente explica isso. Primeira coisa importante, eu preciso ler com você algumas referências no livro de Isaías. Isaías deve ter vivido uns 150 anos ou 200 anos antes de Ciro existir e tomar o poder. Eu preciso ler com você Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Isaías foi um profeta que viveu num período pré-exílio babilônico. Ele viveu enquanto o povo estava em pecado, estava debaixo de juízo de Deus, Deus prometendo para o povo que iria levá-los para cativeiro. Então ele é um profeta pré-exílio, porque ele viveu antes do exílio, antes do cativeiro babilônico. As suas profecias são sempre profecias futuras, falando sobre o juízo de Deus que viria sobre a nação. 44 de Isaías, a partir do versículo 28. No capítulo 44 inteiro, Deus está falando sobre a soberania dele e sobre a vaidade dos ídolos. Se você ler o capítulo 44 todo, Deus vai dizer o seguinte: olha, esse papo aí de que existem deuses em diferentes lugares, isso é uma tremenda bobagem. Só existe um Deus. Ele é o único Deus, ele é o único Senhor, e o resto não passa de engano, o resto não passa de vaidade. É isso que o 44 inteiro diz. Agora, olha o 44, 28. Vamos começar lá no 26. 44, 26. Sou eu, Deus falando a respeito dele, quem confirma a palavra dos seus servos e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz às profundezas: seca-te,
e eu secarei os teus rios. 28. Quem diz de Ciro é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Assim diz o Senhor, continuando 45, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante dele, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, preste atenção nisso aqui, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Quando a profecia foi dada, muito tempo antes de Israel ser levado ao cativeiro, Deus já havia nominado, já havia dito: Babilônia vai se tornar um grande império. Deus mostrou isso para Daniel nas visões dele. Quando a gente for estudar Daniel, nós vamos conversar sobre isso. Babilônia será um grande império. Depois de Babilônia vem um outro império que vai ser poderoso, que é o Império Medo-Persa. E a respeito desse império que está sendo falado aqui, veja que Deus está dizendo que é Ele quem vai fazer com que Ciro seja vitorioso. Isaías é claro, e Deus, quando fala a Isaías, Ele fala claramente, mesmo que Ele não me conhece. Ele não me conhece, Ele não sabe quem eu sou. Mas eu vou fazer dele esse tipo de instrumento. Olha o versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui, tem mais um versículo, versículo 13, falando ainda sobre Ciro. Versículo 13, do mesmo capítulo 45. Eu o despertei em justiça, falando sobre Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Quase 200 anos antes de Ciro escrever o edito dele, isso foi revelado aqui em Isaías, a Isaías. Por que Esdras começa a história dele falando de Ciro? No primeiro ano do rei Ciro. Porque Ciro já havia sido profetizado como o instrumento que Deus haveria de usar para trazer a tão sonhada libertação a esse povo. Agora surge uma outra pergunta. Como é que Ciro fica sabendo dessas coisas? Se ele é pagão e ele acabou de conquistar a Babilônia, como é que Ciro fica sabendo dessas coisas? Eu não sei se você está bem antenado assim, em relação à história do cativeiro babilônico, das derrotas e vitórias que o povo teve nesse período. É fato que foi desastroso para Israel, mas é fato que nesse período de levas e nesse período de cativeiro, Deus honrou algumas pessoas. Você se lembra que na primeira leva, alguns rapazes foram conduzidos à Babilônia, não é? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram 4 jovens que se destacaram e se tornaram pessoas importantes na época do Império Babilônio. Antes de Babilônia cair, aquele último rei babilônico que zombou das coisas de Deus e a mão escreveu lá na parede, Mene, Mene, Tekel, Passim, e ele não sabia o que estava escrito, chamaram sábios, ninguém soube descrever o que estava ali, mas Daniel veio e disse para o rei: olha, Deus disse que o seu tempo foi contado, você foi pesado na balança e acabou a sua história. Isso foi o último rei que Babilônia teve. Depois de Daniel discernir o que estava escrito na parede, o rei colocou Daniel como a 4ª pessoa mais importante no seu reino. E no dia seguinte, Babilônia caiu. Agora, o que é interessante em relação a isso, é que esse mesmo Daniel,
que se destacou no Império Babilônico. Esse mesmo Daniel, ele aparece no Império Medo-Persa como sendo uma das pessoas que ocupam uma das posições mais elevadas nesse reino. Joséfo é um judeu e um historiador judaico da época de Jesus. Ele registrou muitas das histórias do povo de Israel e das tradições do povo de Israel. Ele viveu na época de Jesus. Joséfo escreveu um livro chamado Antiguidades, onde ele faz uma série de comentários sobre o Antigo Testamento e sobre a história de Israel. E nesse livro chamado Antiguidades, Joséfo chega a dizer que havia uma tradição entre o povo de Israel de que quem apresentou o texto de Isaías para Ciro foi exatamente o Daniel, que ocupava uma das posições mais importantes em Babilônia quando o império caiu. Daniel conhecia muito bem isso. Esse texto mesmo de Jeremias aqui, o texto que fala do período do cativeiro babilônico, não foi esse texto que levou Daniel a se angustiar tanto, a fazer jejum, a buscar resposta da parte de Deus e depois a receber as visões? Daniel, esse jovem que amava e que temia ao Senhor, ele foi usado poderosamente na época do Império Babilônico, ele foi usado poderosamente na época do Império Medo-Persa. Possivelmente, quando o grande Ciro venceu, e Daniel foi mantido no seu posto de quarta pessoa mais importante, depois se tornou o primeiro mais importante do reino, Daniel certamente deve ter pegado o rolo de Isaías e deve ter corrido lá em Ciro e deve ter dito: vem cá, deixa eu mostrar um negócio para você aqui. Ó. Olha o que 200 anos atrás um dos nossos profetas já haviam dito, já haviam falado a seu respeito. Esse testemunho que a gente tem no livro de Esdras, do Ciro falando a respeito de Deus como Deus dos céus, como Deus que me entregou todos os reinos nas suas mãos, ele não é contraditório com descoberta arqueológica, porque Ciro não era judeu, Ciro era pagão. Esse testemunho que a gente tem aqui, ele condiz absolutamente com as Escrituras, porque o contexto inteiro, o contexto como um todo, nos mostra possibilidades de Ciro realmente ter recebido aí essa palavra de Isaías, ter lido essa palavra, ter sido bombardeado por ela, eu vou usar essa expressão, e aí o impacto de Ciro em relação a essa palavra foi tamanho que quando ele escreve para diferentes povos, ele escreve fazendo alusão ao Deus dos céus e dizendo que foi esse Deus que entregou todos os povos nas suas mãos. Ciro, ele não acreditava num único Deus, ele acreditava e tinha visão dos persas e que havia deuses bons e deuses maus, que cada povo tinha o seu Deus. Então, se esse Deus que Isaías está dizendo aqui, está dizendo que é o Deus dos deuses e que foi Ele que me deu os reinos, então a ordem é que o povo volte e reconstrua a sua cidade. Esdras, quando faz o seu registro, tem essa preocupação. Ele está preocupado com a palavra, ele é homem da palavra, ele é estudioso, ele é conhecedor da lei de Deus. Ele está preocupado em ver a palavra se cumprindo. Ele quer que os judeus saibam disso, que o povo que está retornando saiba disso. Deus é fiel para cumprir cada uma de suas boas palavras. E aí ele começa mencionando Ciro. O próprio Deus havia dito lá em Isaías: Ciro não me conhece. Ciro não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. E eu, como soberano absoluto de todas as coisas, eu fiz dele meu instrumento para libertar o meu povo de graça e para reconstruir o meu templo, a minha casa. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente conversou sobre 1º e 2º Crônicas, eu mencionei muito isso, a soberania de Deus em cada evento da história, não é? Às vezes as pessoas acham que eles têm controle, que eles têm domínio sobre as coisas, que eles podem fazer o que querem, o que bem desejam, porque no final das contas eles não têm que prestar contas a ninguém. Mas à medida que a gente vai lendo as Escrituras, o que nós percebemos é que Deus tem domínio, Deus tem controle absoluto de cada evento na história. Nada, absolutamente nada se furta ao olhar poderoso de Deus. Nada, absolutamente nada foge do seu propósito, da sua vontade. E aí nós temos a preocupação de Esdras,
não apenas com Ciro, mas com o cumprimento da palavra do Senhor dada pela boca de Jeremias. Agora sim, vamos para Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 14. Jeremias, capítulo de número 29, versículos de 10 a 14. Jeremias 29, 10 a 14, também é um texto importante para a gente ler. Depois nós vamos conversar sobre Jeremias, quando nós chegarmos lá na parte dos profetas. Mas é importante fazer a leitura, Jeremias 29, versículos 10 a 14. Por quê? Porque Esdras, que está escrevendo aqui para o seu povo, ele faz questão absoluta de reforçar que o que está acontecendo, que o que o povo está vivendo naquele momento é cumprimento da palavra de Deus. Deus havia dito e Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas, cada uma de suas palavras. 29 é o capítulo, versículos 10 a 14. Nós temos aí a palavra de Jeremias, do Senhor a Jeremias. O povo está sendo levado para cativeiro. Muita gente quer se rebelar. Deus já disse que o cativeiro vai acontecer, então não há como fugir disso. Mas olha, uma palavra de esperança em meio a essa palavra de juízo sobre o povo. 29, versículos 10 a 14. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Esse é o Deus que tem o controle absoluto de cada evento da história. Esse é o Deus a respeito de quem Esdras está falando, e ele não apenas está falando, mas lá no capítulo 7, eu já vou voltar para lá, Esdras está sendo responsabilizado por Deus, ele se sentiu incomodado por isso, pediu ao rei da Pérsia que pudesse voltar para Jerusalém com o propósito de ensinar o povo as leis de Deus, com o propósito de reestabelecer o culto, de reestabelecer a verdadeira adoração no templo que precisava ser reconstruído, que precisava ser terminado. A gente tem um Esdras que começa a sua carta falando exatamente a respeito dessa ordem de voltar, mas a grande preocupação dele aqui, e já estão voltando, e já voltaram um bocado de gente, quando Esdras chega, uma primeira leva de pessoas já estava em Judá. A intenção dele aqui é mostrar exatamente isso. Vocês saíram de Babilônia, foram trazidos de volta para a terra de vocês, houve uma ordem de um rei. Primeiro esse rei foi profetizado por Deus, um rei que não conhece o Senhor, vai reconhecê-lo e vai libertar vocês. Depois o período do cativeiro foi descrito claramente, serão 70 anos, e depois de 70 anos vocês vão voltar, e de fato eles voltaram. Era preciso que a fé, que a esperança desse povo pudesse estar voltada para Deus, pudesse estar efetivamente linkada, vinculada em Deus. E é nesse contexto de retorno, nesse contexto de reconstrução do templo, os primeiros 6 capítulos de Esdras, eles tratam exatamente a respeito disso. É uma primeira volta que acontece com Zorobabel a partir de 536. Essa primeira volta tem como finalidade reconstruir o templo, como Ciro havia ordenado. O povo teve uma série de dificuldades para isso, começou muito bem animado, logo os vizinhos implicaram e, por algum motivo, impediram que essa obra fosse finalizada, e a obra ficou parada por quase 15 anos. E Deus levantou profetas, Ageu, profeta Zacarias, que depois a gente vai conversar sobre eles. E esses profetas, como instrumentos de Deus, chamaram a atenção do povo, para o povo retomar a construção do templo. E alguns anos depois, finalmente, o templo estava construído, o altar já estava pronto. E é nesse contexto
templo construído, altar pronto, muitos anos depois que o povo havia voltado, é que Esdras, aqui no capítulo 7, ele é chamado, ele se sente incomodado a ir para Jerusalém com o propósito de restaurar, de reestruturar a identidade religiosa desse povo. É interessante, agora eu vou lá para o capítulo 7, e você pode me acompanhar, capítulo 7 de Esdras. É interessante a gente pensar como é que o capítulo começa. Passadas essas coisas, então até o capítulo 6, muita coisa passou, essas dificuldades todas que eu compartilhei com vocês, constrói templo, retoma a construção do templo, muitos anos se passaram. Passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, o livro de Esdras trata ou menciona por nome 3 reis. Menciona Ciro, no capítulo 1, menciona Dário ou Dario, no capítulo 6, e é interessante que Dario, 20 anos depois de Ciro, ele tem que procurar uns documentos lá, e ele encontra esse documento de Ciro aqui, que Ciro escreveu dizendo que Israel podia voltar para a sua terra de Judá, que o povo podia voltar para Judá, podia reconstruir o templo. Então, o capítulo 6 é jóia. Depois você dá uma lidinha nele. Esdras capítulo 6 fala de Dario, e aqui o capítulo 7 fala de Artaxerxes, que é o rei da Pérsia. Entre esses 3 reis, de Dario até esse rei aqui, uma série de outros reis assumiram o trono. Aqui tem um período de mais ou menos uns 50, 60 anos, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. É nesse intervalo aqui que entra a história de Esther, mas aí depois a gente conta para vocês, quando chegar no livro de Esther, está chegando. Esdras, Neemias e depois Esther. Mas o que interessa para a gente é que, passadas essas coisas, muito tempo passou, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, ele é apresentado aqui, aí um bocado de nomes vem depois dele aí, não são todos os nomes relacionados à sua linhagem, mas são os principais nomes, para mostrar primeiro que Esdras é sacerdote, que Esdras é da tribo de Levi, que Esdras está diretamente vinculado a Arão, o grande responsável pela saúde espiritual do povo. Quando Deus estabeleceu o sacerdócio em Israel, Arão e os seus filhos é que foram chamados por Deus e que foram colocados dentre todos os levitas como responsáveis pela saúde espiritual do povo. Então, os primeiros versículos aqui apresentam Esdras e apresentam a linhagem dele para mostrar que essa pessoa que Deus está separando, que essa pessoa que Deus escolheu, que essa pessoa que Deus está levantando nesse momento importante da história de Israel, é uma pessoa que vem de uma linhagem de pessoas a quem Deus responsabilizou, a quem Deus deu a responsabilidade de cuidar da saúde espiritual do povo. Agora, o versículo 6, primeiro apresenta lá do versículo 1 até o versículo 5, a genealogia, quem são os pais de Esdras, fala do reinado dele, né? O Esdras viveu no reinado desse Artaxerxes, rei da Pérsia, e o versículo 6, este Esdras subiu de Babilônia. Então, Esdras é um dos muitos que foram levados para o cativeiro babilônico. Aqui está dizendo que ele vem de Babilônia. O capítulo 8 mostra um bocado de gente que o acompanha nesse êxodo, nessa volta de Babilônia para Judá. Esse momento do capítulo 7 aqui a gente costuma chamar de segundo retorno. Vocês se lembram que quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, eles tiveram 3 momentos. Um primeiro momento levou as pessoas mais importantes, um segundo momento levou os nobres e as pessoas que tinham algum valor, e o terceiro momento destruiu tudo. O período de retorno, tiveram vários pequenos retornos, mas teve 3 grandes retornos também. Teve um primeiro com Zorobabel, é o primeiro capítulo de Esdras até o capítulo 6 conta essa história. Teve um segundo retorno, um segundo momento em que muita gente desce para Judá, que é esse segundo momento que acontece a partir do capítulo 7 de Esdras, e tem um terceiro momento que é com Neemias, que a gente conversa quando for tratar a respeito de Neemias. Mas é importante ver isso aqui. Esdras sobe de Babilônia, e aí é feita uma descrição a respeito dele. Ele é um escriba, ele é uma pessoa que dedicou toda a sua vida a estudar, a aprender. Mas não é um escriba qualquer, ele é um escriba hábil na lei de Moisés, ele é uma pessoa que tem domínio absoluto da lei de Moisés. E uma informação importante aqui no capítulo 7 é que essa lei de Moisés, que é descrita aqui, ela é reconhecida como palavra de Deus. É a lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel.
Então não é a lei de Moisés, coisa que Moisés escreveu e deu para o povo e pediu que o povo usasse isso como normativo para as suas vidas. Mas é a lei de Moisés que reconhecidamente para Esdras, e é importante isso porque o povo vai ter que ser educado e ensinado de acordo com essa lei, é a lei que é reconhecida como a lei que foi dada pelo Deus de Israel. E aí é dito que, segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. Aqui a gente tem Esdras, um judeu que serve bem em Babilônia, que chega diante do rei com ousadia, com autoridade, que pede para voltar para a sua terra, que pede para levar um bocado de gente, que pede para levar os seus livros sagrados para a sua terra, que pede para reestruturar a identidade religiosa do seu povo. Ele pede isso para Artaxerxes, que é um rei pagão. E o que é impressionante é a boa vontade que esse rei pagão tem de liberá-lo. Veja que Deus extraordinário é o nosso Deus. Os ímpios assumem o domínio, assumem o poder e acham que tudo está nas mãos deles. Mas Deus levanta poderosos dele entre esses ímpios, e Deus age exatamente da forma que Ele quer agir. Por que existe essa boa relação? Essa boa relação está vinculada lá com a época de Esther, que depois a gente vai conversar. Mas existe uma relação de confiança. E Esdras reconhece a boa mão de Deus que está sobre mim, que fez com que eu achasse graça diante desse rei, que me desse não apenas a possibilidade de voltar para Jerusalém, mas que me desse todas as condições, a segurança e as condições financeiras para eu voltar e para eu cumprir bem o meu propósito. Aí ele diz aí que ele levou 4 meses para ir até Jerusalém, eles percorreram uma distância de 1.400 quilômetros entre Babilônia e Jerusalém. Mas o que é importante para a gente é o que aparece aí no versículo 10, que foi o último versículo que eu li. Porque Esdras tinha preparado seu coração. Esdras tinha preparado o seu coração. Ele já havia se colocado diante de Deus com esse propósito, com esse objetivo. Eu quero ser alguém que faça diferença para o meu povo. Eu quero ser alguém que faça diferença para a minha geração. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus que possa servir para a sua glória. Ele tinha preparado o seu coração, preparado para buscar a lei do Senhor, para aprender a lei do Senhor, para entender a lei do Senhor, para discernir com clareza a lei do Senhor e para cumprir. Então aqui a gente não tem um mero acadêmico que quer se destacar como doutor pelo vasto conhecimento que tem da lei de Deus, mas aqui a gente tem um homem inclinado inteiramente, um homem inclinado completamente a Deus, um homem gabaritadíssimo, capacitadíssimo, preparadíssimo. Aqui a gente tem um PhD em Antigo Testamento quando a gente pensa no preparo que esse homem tinha. Mas muito mais do que o conhecimento, ele já tinha preparado o coração dele. Ele já tinha colocado um propósito no seu coração. Eu quero conhecer profundamente a lei de Deus. Eu quero cumprir cada um dos princípios, dos quesitos da lei de Deus. E eu quero dedicar a minha vida para ensinar em Israel os estatutos de Deus e os seus preceitos. O Esdras entendeu que o ministério, que o propósito, que o sentido da sua vida, que o sentido da sua existência estava exatamente nisso. Ele entendeu, ele compreendeu que Deus o havia chamado para esse propósito. E que todo o preparo que ele teve durante a sua vida, e que todo o aprendizado que ele adquiriu durante a sua jornada, durante a sua caminhada, e que toda a lucidez, que toda a luz, que toda a clareza, que todos os insights que ele teve, enquanto ele estudou, enquanto ele se aperfeiçoou no conhecimento da lei de Deus, enquanto ele se preocupou em cumprir cada quesito, enquanto ele se preocupou em cumprir cada estatuto, cada mandamento, ele entendeu que tudo isso fazia parte de um projeto maior, de um plano maior da parte de Deus para usá-lo como instrumento, como alguém que efetivamente abençoaria outras pessoas através do ensino. Deus tem diferentes propósitos para diferentes pessoas. Para Esdras aqui a gente pode dizer que o dom dele, o propósito dele, a vocação dele, o chamado dele, foi para ser o grande mestre de Israel.
E Deus escolheu o melhor dos melhores para ser um grande mestre em Israel. Se a gente quer ser grande nas mãos de Deus e não grande aos olhos dos homens, mas se a gente quer ser um instrumento eficaz que serve para a glória de Deus e que Deus possa usar da maneira que Ele quer usar para a glória do seu nome, a gente precisa estar pronto, estar preparado para isso. Esdras já tinha preparado o coração, Esdras já estava pronto, já estava preparado. Essa época de Esdras aqui, o século 6, século 5 a.C., foi uma época assim, extremamente revolucionária, tanto no pensamento filosófico quanto no pensamento religioso. A época em que Esdras viveu, por exemplo, foi a época dos grandes clássicos da filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles. Foram os grandes revolucionários do pensamento grego. Foi a época em que o antropocentrismo, o ser humano e a razão começaram a se tornar centro das atenções. A época em que Esdras viveu foi uma época de grandes revoluções religiosas na Pérsia, por exemplo. Quem aqui nunca ouviu falar de Zoroastro, ou Zaratustra, como é o nome desse indivíduo, não era considerado, é considerado na história das grandes religiões como um profeta persa. Zoroastro foi alguém que construiu um sistema religioso em que ele assumia que existiam dois deuses, um deus do bem e um deus do mal, e que esses deuses do bem e do mal viviam numa luta contínua. No final das contas, o deus do bem ia vencer o deus do mal. Mas enquanto isso não acontecesse, esses dois deuses iam ficar degladiando entre si. Zoroastro, Zaratustra, foi quem construiu essa cosmovisão, essa ideia persa. O Ciro, que reconheceu o Deus de Israel como grande Deus, ele era persa. A visão dele de divindade é essa: tem Deus bom e tem Deus mau, tem muitos deuses. Esse pensamento surgiu na época de Esdras, nesse período que antecede um pouquinho a ele. A época em que Esdras vive é uma época de grandes mudanças na Índia. Quem nunca ouviu falar de Siddhartha Gautama, ou conhecido Buda? O budismo surge exatamente nesse período, nessa época na Índia. E surge a partir da perspectiva que o sofrimento é uma realidade, que a gente não precisa de Deus e nem precisa de religião para lidar com o sofrimento, mas que a partir do autoconhecimento e da disciplina a gente pode lidar com isso. A gente pode resolver as nossas próprias crises existenciais, sem precisar de religião e sem precisar de Deus. Pensamentos que mudaram o mundo da época e que até hoje causam impactos. Quem nunca ouviu falar de Kung Fu Tzu, ou chamado Confúcio, como é conhecido na língua latina? O confucionismo surgiu na China exatamente nessa época, nesse período. E não surgiu como uma religião, mas surgiu como uma filosofia. Uma filosofia que enaltece o ser humano, que enaltece a bondade do ser humano, e que assume que o ser humano é o próprio reformador da sua vida, e que com princípios éticos e morais, ele pode dar conta de si mesmo. Confucionismo foi uma filosofia tão forte, mas tão forte. 5 séculos antes de Cristo ela surgiu na China, e até o século 20. Ela era a filosofia que norteava a maneira da China interpretar mundo e realidade. Não é extraordinário isso? A época em que Deus levanta o melhor dos melhores em Israel, aquele que tinha preparado seu coração, aquele que conhecia profundamente a lei de Deus, aquele que assumiu o compromisso de cumprir essa lei, de ensinar. A época que Deus levanta esse homem é a época que o adversário de Deus está levantando em diferentes lugares, diferentes expressões, diferentes perspectivas, com o propósito de enuviar as mentes das pessoas, com o propósito de tornar as pessoas distantes de Deus. Mas enquanto os filósofos gregos estão preocupados com o ser humano e a razão no centro das atenções, enquanto Zoroastro está preocupado com a guerra dos deuses, enquanto Buda está preocupado em disciplinar-se, enfrentar sofrimentos e lidar com isso por sua própria conta e risco,
Enquanto Confúcio está preocupado em ensinar princípios éticos para ajudar as pessoas a se tornarem melhores, Deus estava levantando Esdras nesse cenário de revolução filosófica e religiosa, para manter a verdadeira religião e o verdadeiro conhecimento de Deus incólumes, intactos. Esdras, na tradição judaica, ele foi a pessoa que Deus levantou para juntar todo o texto sagrado que a gente tem, desde o Pentateuco, todos os escritos proféticos, todos os escritos históricos, e para transformar isso naquilo que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento. Esse homem aqui foi a pessoa que Deus levantou nessa época, pós-cativeiro babilônico, não apenas para reestruturar a identidade religiosa do povo de Israel, mas foi o escriba preparado por Deus, de coração preparado, gente disposta a cumprir e a ensinar. Foi a pessoa que Deus levantou para preservar toda a revelação de Deus, para preservar todo o texto sagrado e para juntá-lo da forma que nós o conhecemos hoje, como esses 39 livros do Antigo Testamento. Enquanto o adversário de Deus levanta testemunhos em diferentes lugares do mundo para enganar e ludibriar pessoas, Deus, num lugar apagado, num lugar escondido, num lugar que ninguém vê, no meio do pó e da cinza, Deus levanta um homem chamado Esdras e coloca esse homem como baluarte da verdade. Aqui está a verdade. A luz vai brilhar, a luz vai prevalecer. Séculos e séculos e milênios se passaram. E aqui estou eu, aqui está você, aqui está Esdras com o seu testemunho, mostrando para a gente primeiro que Deus é quem tem o controle absoluto da história. Então, por mais que o inimigo, por mais que o adversário de Deus se levante, Deus é aquele que tem o controle absoluto da história. Depois, Deus nunca é pego de surpresa. Não se assuste, não se espante. Nada, absolutamente nada acontece sem que os olhos do Senhor enxerguem isso. Ele nunca é pego de surpresa. Enquanto o inimigo levanta os seus frontes acreditando que de uma vez por todas vai desarticular o projeto de Deus, Deus está reservando alguém, Deus está chamando alguém. É só um Esdras. É só um descendente de uma linhagem que quase não existe mais. No meio de uma cidade que nem é cidade, é só ruínas. De um templo muito mal feito em relação ao templo de Salomão. Mas um homem que ama a Deus, um homem que conhece a palavra de Deus, um homem que assumiu o compromisso, não apenas de ler, de estudar e de cumprir, mas de ensinar a palavra, porque ele acreditava nisso. Ele acreditava que o Deus da palavra é fiel para cumprir cada uma de suas boas palavras. E aí eu vou repetir novamente, aqui estamos eu e você, depois de milhares de anos, dando esse mesmo testemunho da fidelidade de Deus. Não é maravilhoso isso, gente? Vamos fechar os nossos olhos. Meu tempo já acabou. Vamos inclinar o nosso coração diante do Senhor. Esdras é o exemplo que deve ficar para mim e para você também. Você precisa ser o melhor em qualquer coisa que você fizer. Seja o melhor em qualquer coisa que você fizer. E naquilo que você fizer e que você se tornar melhor, torne-se o melhor para a glória de Deus. Diga para Deus, Deus, eu vou fazer o que eu faço, vou fazer o melhor naquilo que eu faço, mas eu vou fazer isso para a tua glória, que o Senhor possa usar isso que eu faço para que teu nome seja glorificado. Deus pode levantar você, como Ele levantou Esdras, para ser um baluarte da verdade na nossa geração. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, pela bondade, pela misericórdia, que mais uma vez o Senhor manifestou a nós nessa manhã, enquanto vamos percorrendo as páginas das Sagradas Escrituras, enquanto vamos percorrendo as linhas da história, para afirmar uma outra vez que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de qualquer poder, de qualquer potestade. Que o Senhor tem um controle pleno, controle absoluto de cada evento da nossa história.
Ó Deus bendito, ó Deus poderoso, nós estamos aqui para declarar a nossa gratidão a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor se revelou graciosamente, bondosamente a cada um de nós. E o pedido que eu quero te fazer nesta manhã, Deus, no nome de Jesus, é que eu possa viver uma vida que sirva para a glória do Teu nome. O que eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, é que os meus dons, é que os meus talentos, é que tudo aquilo que eu fizer, que tudo aquilo que eu for, que isso possa servir para que Teu nome seja louvado e glorificado. O pedido que eu faço nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, é que cada um dos aqui presentes possam usar seus dons e talentos da forma mais excelente possível, mas que isso seja feito com o único propósito de fazer com que o nome daquele que vive e reina para sempre seja louvado e glorificado. Obrigado pela Tua bondade e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.